Olá. Bom, nós já vimos 6 sacramentos. O último que está faltando é a unção dos enfermos, ou extrema unção, como era chamado mais antigamente, mas são sinônimos, extrema unção ou unção dos enfermos. Então vamos entender um pouquinho por que existe esse sacramento. Olha a vontade de Deus que a gente vá para o céu. Primeiro, Ele criou o batismo, que apaga todos os nossos pecados até o batismo. Então a gente nasce com o pecado original, Deus infunde os dons do Espírito Santo, os dons do batismo, a fé, a esperança e a caridade no batismo. Depois, a gente comete pecados ao longo da vida, o sacramento da penitência ou da confissão, que devolve a graça para a gente, a graça santificante, que é a união com Deus. A gente só perde a união com Deus com o pecado. E no momento da morte, Ele criou o sacramento da unção dos enfermos, que perdoa os nossos pecados, que nos perdoa a pena temporal, conforme as nossas intenções, as nossas disposições. Por isso que é importante receber esse sacramento lúcido, preferência em se confessar, receber a comunhão e pedir essa pena, o livramento da pena temporal, ou seja, a gente morre e vai direto para o céu. Então, todas as graças que Deus quer nos dar, a gente só não recebe se a gente não quiser mesmo, né? Você não vai ser batizado se você não quiser, você não vai se confessar se não quiser, mas tudo super disponível. O que acontece hoje, muitas vezes, por ignorância, a gente não leva um sacerdote para dar a unção dos enfermos, né? Administrar a unção dos enfermos para a pessoa que está precisando. E quem é essa pessoa que está precisando? Uma pessoa que está doente, que está velhinha, que corre risco de vida, né? Sofreu um acidente, pode ser um jovem que sofreu um acidente, corre risco de vida. Uma pessoa que vai fazer uma operação, a operação não tem risco nenhum, às vezes tem. Então, se é uma operação grave que tem risco, né? Com certeza. E outras vezes mais leve, também você não sabe se pode ter uma consequência às vezes da anestesia, um choque anafilático, né? Então, não custa nada. Então pede para um sacerdote administrar a unção dos enfermos. Como é que é esse sacramento? Precisa ter o doente, né? Precisa ter o sacerdote, ou o diácono também pode fazer isso, de preferência um sacerdote. Ele tem um óleo, que é o óleo dos enfermos, tem o óleo dos catecúmenos, que é o óleo do batismo, né? Que passa na fronte da pessoa, tem o óleo da crisma, e tem o óleo dos enfermos, da unção dos enfermos. Esses 3 óleos que se usam nesses 3 sacramentos são preparados na missa da Quinta-feira Santa, né, pelo bispo na catedral. São distribuídos para todas as paróquias da cidade, que vão usar conforme a necessidade. Então, ele normalmente passa pelo menos na fronte, nas mãos, né, às vezes passa em outros órgãos, às vezes a fronte está machucada, as mãos não pode passar nos olhos, né? Depende da conveniência, mas normalmente é na fronte e nas mãos, às vezes até nos pés, se recita algumas orações, se fazem algumas leituras, e caso o paciente esteja em um estado grave, etc., faz uma coisa mais simples, mas importante, usar o óleo e fazer as orações, né? Para que o paciente, lá, o doente que esteja recebendo o sacramento, receba a forma e a matéria. A matéria é o óleo, a forma são as orações, como quase todos os sacramentos. Então, uma dica prática, né? Levem um sacerdote para dar unção dos enfermos. Peçam para os filhos avisarem, olha, está doente, né? Tem pai que fala assim, olha, se eu tiver com câncer e tal, você não me fala que eu não quero saber disso. É burrice. Se você teve a oportunidade de saber que você está doente, que você vai morrer logo, se prepara para morrer. Se prepara, coloca a vida em ordem, coloca a alma em ordem, que é mais importante, né? Se você for parar no hospital, avisa, olha, se eu for parar no hospital, leva um padre, avisa o padre e tal, já... Organiza essas coisas que são fundamentais.
Vocês reparem na oração da Ave Maria, no final fala: rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Por que na hora da nossa morte especificamente? Porque é um momento decisivo da nossa vida. Morrer em estado de graça garante o céu. Pode ser passando pelo purgatório, pode ser direto para o céu, se a gente aproveitou das indulgências, por exemplo, se a gente recebeu a unção dos enfermos. Se a gente morreu brigado com Deus, aí não tem mais reconciliação. Então a misericórdia de Deus, ela serve durante a vida inteira a nós. Depois que a gente morre, aí já é a justiça de Deus. Deus é justo, Ele vai dar para cada um conforme Ele que julga, né? Lógico, as intenções, o que a gente fez de fato, né? O que foi pecado, o que a gente pecou por ignorância, o que foi fraqueza, o que foi malícia. São modos diferentes de pecar. A gente pede luzes para Deus para a gente não pecar por ignorância. Às vezes existe uma ignorância culpável. Você não quer ouvir falar que aquilo é errado, né? Eu não quero largar minha vida disso e vou continuar fazendo isso. É uma ignorância culpável. Mas é Deus que sabe disso, a gente não vai perder tempo com isso. Mas é importante saber que existe esse sacramento, que é um sacramento para um momento decisivo da nossa vida, que é o momento da nossa morte. A gente tem que levar uma pessoa, né? Normalmente o capelão do hospital que atende isso, né? Então procurar o capelão assim que vai para o hospital. Se prevenir caso vá fazer uma cirurgia, etc. Antes da cirurgia pode receber a unção dos enfermos. Fortalece a alma e pode fortalecer o corpo também, se for conveniente a saúde do corpo para a salvação da nossa alma, né? É importante pensar nessa salvação eterna, que é mais fundamental do que a saúde física propriamente dita. E esse fortalecimento da alma, todo mundo sabe, né? A gente fala: o padre vai assustar o meu pai que está doente, vai ter um infarto. Isso não existe, tá? Isso é conversa. Então, levem um sacerdote para dar unção dos enfermos para quem precisa. Correu um acidente, leva um sacerdote, né? O acidente pode... Eu conheço pessoas que sofreram um acidente, foram para o hospital, ficaram 15 dias, teoricamente, melhores e tal, e depois morreram. Outros tiveram um infarte, recuperaram, estavam lúcidos, momento ideal para levar o sacerdote. Depois morreram. Outros saíram do hospital bons, beleza. Voltar de novo para lá, ou ter algum problema, chama de novo. Você pode receber quantas vezes precisar a unção dos enfermos. Se você tem uma doença crônica que vai e volta, você está correndo risco de vida, recebe quantas vezes precisar. Vai fortalecer sua alma e vai te dar essa paz interior de ir para o céu quando você morrer. Tá bom? Então concluímos os sacramentos. Usem os sacramentos. O caminho da graça, dessa ajuda de Deus que a gente precisa para ser feliz, é a oração, os sacramentos e as boas obras. Até a próxima, gente.